Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje o nosso assunto, ele é muito interessante, viu? Está aqui na nossa bancada a gastroenterologista, doutora Luciana Rocha. Seja muito bem-vinda ao Repórter MT. Obrigada. Doutora Luciana, a gente tem um dado muito interessante aqui com relação ao grande número, de pessoas com depressão. E aí tem uma situação no meio de tudo isso, que é o fato da maioria das pessoas com depressão terem o intestino preso, sofrerem ali de constipação. Uma coisa está de fato ligada à outra? Explica pra gente. Ana, hoje a gente sabe que existe um grande número de pessoas que tem um transtorno depressivo, A OMS, ela coloca que é cerca de 300 milhões de pessoas. Muita gente. E dessas pessoas, 1/3 sofre de constipação. Isso, assim, é uma coisa que acontece, com esses pacientes. Eles têm alguns transtornos mesmo do trato gastrointestinal, ou seja, por uma rotina, por uma mudança no hábito de vida, que a pessoa, quando ela tem essa doença, ela tem uma dificuldade em grande parte em realizar atividade física, em ingerir uma quantidade adequada de água, em fazer uma alimentação correta. E além disso, também nós temos a questão da medicação. Algumas medicações que são utilizadas no tratamento do transtorno depressivo, ela também pode levar a um quadro de constipação intestinal. Eu ia perguntar isso, se os antidepressivos causam isso. Sim, alguns podem contribuir, não são todos, E assim, podem contribuir para esse quadro, para essa dificuldade que a gente chama de constipação, que é a dificuldade que o paciente tem de evacuar. O que a gente percebe muito, a gente até brincou um pouquinho antes da nossa entrevista, é como que as emoções, elas interferem no comportamento do nosso intestino. É muito. Na verdade, a gente sabe que hoje é comprovado que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Pois é, gente. Exatamente isso. Quem que nunca passou mal, Teve um piriri. Exato, depois por estar nervoso. Tá nervoso, depois de uma emoção. Ansioso, exatamente isso. A gente sabe que existe um eixo chamado cérebro-intestino, em que ocorre ali no decorrer dele a contribuição de vários neurônios, que ocorrem as transmissões, que vai ocasionar alguns sintomas mesmo. Alguns pacientes, eles vão ter diarreia, eles vão ter talvez constipação, alguns sintomas relacionados até mesmo com a parte emocional. Isso de fato é comprovado. O que é a disbiose? Nós temos no nosso intestino bactérias que são boas e bactérias que são ruins. Quando as ruins, elas proliferam mais do que as boas, elas causam um desequilíbrio nessa balança. E nós começamos a ter alguns sintomas. Por exemplo, a gente pode apresentar mais fadiga, alguns pacientes têm diarreia, outros cursam com constipação, alguns pacientes apresentam sensação de estufamento abdominal e de fato apresentam esse estufamento por causa do aumento do número de bactérias, aumenta o número de gases também. É um transtorno assim que é bastante complexo e que explica algumas doenças que a gente vem acompanhando ao decorrer dos anos também. E ainda voltando à questão da depressão, doutora Luciana, essa movimentação das bactérias, esse desequilíbrio pode agravar o problema? Então, na verdade, o que a gente sabe hoje em dia? Nós temos uma barreira intestinal, que é responsável pela permeabilidade, por passar algumas coisas por ali. Existe um estudo que eles colocam o quê? É um estudo observacional que foi publicado numa revista americana, em que eles pegaram pacientes com depressão grave e analisaram a microbiota desses pacientes. Eles conseguiram, nesse estudo, isolar um grupo de bactérias que estariam relacionadas a só esse tipo de paciente, diferente de um grupo que eles observaram que eram pacientes que não tinham depressão. Então eles subentenderam-se que essa qualidade, esse tipo de bactéria poderia estar relacionado com o desenvolvimento de uma depressão mais grave. Como que a gente pode melhorar, doutora Luciana, a relação entre as nossas emoções e o nosso intestino? Hoje em dia, a maioria de nós somos ansiosos,
né? A gente vive uma rotina de ansiedade, trabalho, pagar dívida, mais trabalho, esse tipo de coisa. Às vezes pouco lazer, mas eu digo que na vida a gente tem que ter um equilíbrio. E a busca desse equilíbrio seria exatamente isso. Assim, uma das coisas que eu acho que ajuda muito para pessoas que têm algum transtorno, ou depressivo, ou de ansiedade, é a busca da terapia, fazer acompanhamento com um colega, com um psicólogo, né? Muitas vezes alguns têm a necessidade de fazer acompanhamento com um psiquiatra. Outra coisa, fazer uma atividade física adequada. A gente sabe que a atividade física muda a vida das pessoas, né? E a alimentação também, uma alimentação correta determina muitas coisas. E a gente é aquilo que a gente come, né? A partir do momento que é fato que a gente modifica a nossa alimentação, nós vamos ter uma melhora muito grande em termos de disposição, em termos de realização das nossas atividades diárias, tudo isso. E da nossa microbiota também. A importância da água. Da água é fundamental. Pensando principalmente nas pessoas com constipação intestinal, né? E todos nós temos que ingerir uma quantidade adequada de água também. Líquido ou água? Tem pessoas que infelizmente não gostam da água. Pode ser líquido, né? Mas líquido assim, você tem que pensar, vou tomar que suco? Não vai comprar um suco de caixinha, né? Tem que ser um suco de preferência natural. Aí vem a disponibilidade de fazer esse suco natural, tudo isso. E cevada, não pode? Cevada aí já é outra história, que daí você já me complica o fígado. Me diga uma coisa, essa questão do intestino, né, muito sensível, vamos chamar assim, as emoções, é uma doença também? A gente tem, né, um quadro que a gente chama de síndrome do intestino irritável, que é um quadro que, assim, não é fácil da gente fazer o diagnóstico. Nós temos que excluir algumas outras doenças para daí a gente pensar. E entra no quadro daquelas doenças que eu disse anteriormente, que são doenças funcionais. O exame geralmente está normal e o paciente continua tendo sintomas. Pois é. E não é porque ele está inventando, de fato, ele está tendo sintomas, né? E assim, essas doenças funcionais, que é a parte que a gente estuda da neurogastro, é uma parte bastante difícil, porque você tem que ter toda a paciência, você tem que ver o paciente como um todo, você tem que sentar com o paciente, disponibilizar de bastante tempo para conversar e entender o que ele está dizendo. Porque muitas vezes o paciente chega com uma queixa de uma diarreia. Peraí, mas quando que você está tendo essa diarreia? Você estava ansioso, estava nervoso? Nós já excluímos outras causas de diarreia e alguns chegam com quadro de constipação. Isso varia muito de paciente para paciente, mas existe esse quadro todo, que são critérios que nós seguimos para determinar se o paciente possui a síndrome do intestino irritável. Quem tem... Sabe quando a pessoa vai no banheiro e simplesmente aquilo não sai? Sim. Existe alguma coisa que pode aliviar esse momento tenso? Tem. Na verdade, o que ela pode fazer nessas várias horas? medidas, né? A pessoa ela tem que criar uma rotina. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas, elas vão ao banheiro geralmente no mesmo horário. As pessoas que têm, né? Assim, o meu ir no banheiro não é igual ao teu. Cada pessoa tem o seu. Algumas pessoas vão todos os dias, umas vão 3 vezes ao dia. E não existe um normal. O que não é normal é a pessoa ficar muito tempo sem ir ao banheiro, né? Mas quando essa pessoa tem essa dificuldade, ela vai ter que criar algumas rotinas, alguns hábitos para ajudá-la. Por exemplo, alguns pacientes só conseguem ir ao banheiro em casa, evacuar em casa. Então, ele vai ter que se preparar para que ele consiga, naquele horário, geralmente, que ele tem aquela vontade de estar em casa. Existe um banquinho também que alguns pacientes usam para fazer o apoio dos pés, que facilita também. Não, quem ensinou isso? Exatamente. Existe o banquinho que põe, você apoia, existe tudo isso. A posição de cócoras, ela facilita mesmo? Teoricamente, pensando pela gravidade, sim, mas é uma coisa que a gente não utiliza muito, não, né? Imagina. Não, mas existe, por exemplo, algumas coisas que a gente pode ajudar o paciente. Existe uma fisioterapia pélvica que ajuda o paciente a evacuar em certas situações, legal, que gente. treina a musculatura dele para que ele consiga evacuar.
Ao longo da vida, a pessoa vai apresentando mais dificuldade? Eu pergunto porque o neném faz aquilo com uma facilidade, né? Você tá com o neném em casa. Do jeito que mama, devolve. Mas depende, porque ao decorrer da nossa vida a gente vai adquirindo alguns hábitos. Os hábitos. E talvez esses hábitos modifiquem, mas por exemplo, tem nenê que não faz cocô todos os dias, não. Tem nenê que faz cocô a cada 2 dias, ou dia sim, dia Gente, não. que situação. Isso já são alguns, por exemplo, que tomam fórmula ou que tomam leite materno. Tudo isso varia também para que os nenês consigam evacuar. É isso então, minha gente. Vamos cuidar bem da gente, né, doutora Luciana? E lembrando, Ana, que a gente está no Março Azul, tá? Lembrando que é o mês de prevenção do câncer coloretal. Tá? É uma campanha nacional que a Sociedade Brasileira de Endoscopia, que a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, de Coloproctologia realiza para chamar atenção, tá? Para a realização de colonoscopia. É extremamente importante, gente. Acima de 45 anos, tá realizando o exame de colonoscopia como prevenção de câncer coloretal. Esse exame é aquela mangueirinha de... Exatamente, Que vai lá exatamente. Ai. E precisa fazer, gente, que é um dos poucos exames que a gente consegue prevenir O câncer. o câncer. O que provoca o câncer no reto? Então, Existe uma causa específica? Não, são várias coisas. Tem predisposição genética de células cancerígenas, tem relação, alguns com tabagismo, com ingestão de determinados alimentos, por exemplo, alimentos processados, entre outras coisas. Mas é multifatorial a predisposição ao câncer. É verdade que a bolachinha recheada é um veneno? É um veneno. Saiba disso. Já viu alguma bolacha estragar? Gente, eu acho desagradável o gordo falar disso. Claro, Eu já amo viram? bolachinha recheada. Vocês Não já vou viram? poder comer bolachinha recheada Aquele nunca mais. recheio daquela bolacha é um veneno. É um veneno, gente. Gente, beijo. amigos, um beijo. Um Depois beijo, dessa é isso, é gente. tchau. Não tenho mais nada pra dizer. Tchau. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais!